capítulo 45. Vamos ler o único verso. Todos encontraram? Conforme for encontrando, por favor, coloque-se de pé, para mim saber quantos se encontraram. Amém? Vamos aguardar mais um pouquinho. Amém. Isaías 45, versículo 4, diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Amém? Pode sentar. Querido, semana passada eu até citei a Ciro, o comandante Medo-Persa, que livrou Israel do cativeiro da Babilônia. É a este a quem o Senhor está falando pelos lábios de Isaías. É a este a quem Deus está dizendo, que chamou como eleito e pôs o seu nome e o seu sobrenome. Mas eu peço licença aos irmãos para usar esse texto isoladamente para falar sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que os irmãos possam compreender aquilo que Ele tem para nós, para todos nós, para a minha vida e para a sua vida. E Ele diz assim mais uma vez: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Outrora, nós andávamos dispersos da casa de Deus, dispersos até mesmo da presença do Senhor, e embora nós ouvíssemos falar do seu nome, na realidade nós não o conhecíamos. Na realidade, embora até conhecêssemos a sua história, soubéssemos que o Senhor nosso Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós não o conhecíamos, por nós não termos uma experiência com Ele, por nós não sabermos o que moveu no seu coração para nos escolher, para nos chamar, para nos eleger e para nos salvar. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, Ele escolheu a nós, o que nos dá uma honra muito grande, uma vez que nós reconhecemos que a nossa vida sem Ele realmente não valia absolutamente nada, uma vez que nós sabemos que aquilo que nós praticávamos anteriormente lá fora não estava condizente com aquilo que Deus certamente havia predestinado para as nossas vidas. O Senhor então não se importou com aquilo que nós fazíamos ou com aquilo que nós éramos. Antes, Ele, sabedor dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos delitos, Ele nos olhou, Ele nos apontou, Ele nos escolheu e nos elegeu para ser dele. E assim, usando este verso que nós acabamos de ler, certamente o Senhor nos deu nome e nos deu o seu sobrenome. Queridos, nós precisamos entregar a Deus completamente as nossas vidas, uma vez que Ele nos chamou e uma vez que Ele nos colocou em sua casa para louvá-lo e para adorá-lo. E o Senhor diz na sua palavra que uma vez que nós estamos agora diante dele servindo como um escolhido e como um filho de Deus, Ele nos guardará e nos protegerá. Diz assim a palavra de Deus no verso 2: eu irei adiante de ti
e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então ele está dizendo aqui, deste momento em diante, do momento em que descobriste que tu és meu filho, do momento que descobriste que tu és o meu escolhido, não tenha medo de nada. Não tenha receio de nada. Eu sou contigo. Em todas as tuas lutas eu irei diante de ti. Em todas as tuas provações eu estarei contigo. Em todas as tuas tribulações eu estarei à tua frente. Eu irei diante de ti em todas as tuas lutas e destruirei os ferrolhos. Colocarei no chão todos os teus inimigos para que você cante comigo a tua vitória. E no verso 3 diz assim ainda: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amados, que maravilha é essa que o Senhor fez nas nossas vidas. Lembra-te da tua vida anteriormente, quando ainda não conhecias o Senhor Jesus. Lembra-te da tua vida anterior, quando ainda não sabias o amor grande e tremendo que o Senhor Deus tinha por você. E olha agora para você como se estivesse diante de um espelho e veja o que Deus fez por você. O que Deus fez por mim. Queridos, o nosso Deus, Ele nos guarda, Ele nos transforma e Ele nos dá realmente a certeza de que Ele está conosco a todo momento, nos guardando, nos protegendo. Salmos 91, versículo 4 diz assim: Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Eu sei, amados, que nós passamos por muitas coisas nas nossas vidas. Eu sei que não tem sido fácil seguir esta vida cristã como nós temos vivido. Eu sei que o inimigo a todo momento nos promete e coloca diante de nós tesouros que nos enchem os olhos. Mas ele faz isso justamente para nos desviar a atenção de Deus, para que nós venhamos a nos desviarmos daquele que nos salvou e nos resgatou, e para servi-lo para a destruição. Amados, isso é impossível. A palavra de Deus diz, lá em Marcos capítulo 13, de que no final dos tempos haveriam muitas falsas doutrinas e muitos falsos profetas, mas diz assim ainda: e se possível enganaria até mesmo os escolhidos. Percebam o texto. Se possível enganaria até os escolhidos. Os escolhidos, amados, não podem ser enganados. Os escolhidos jamais serão enganados, porque a palavra de Deus, ela nos confere com toda certeza de que as coisas encobertas pertencem a Deus. Está em Deuteronômio 29, mas Ele as faz conhecer aqueles seus filhos. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo, ainda no ventre da sua mãe. Jeremias 1, versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Você é o escolhido. Você foi escolhido a dedo. Você foi aquele ao qual o Senhor chamou a existência e diz: vá e dê fruto. Sempre digo, e mais uma vez eu vou repetir: você não foi escolhido, sorteado dentro de um saquinho, com um monte de papelzinho, com um monte de nome. Não. O Senhor chamou pelo seu nome. Tânia, é a sua vez. Maria, é a sua vez.
O Senhor sabe o seu nome, o Senhor conhece você, e antes que a sua mãe pensasse em que nome lhe daria, você já tinha nome. E quando você veio a esta terra, revestido da eleição de Deus, chegaria um momento em que o Senhor chamaria você pessoalmente, uma chamada interna que só você conseguiria ouvir, mas você não conseguiria ouvir, não ouviria com os seus ouvidos físicos, com os seus ouvidos normais, você ouviria com o seu coração, com a sua alma, porque é lá que Ele vai fazer morada, é lá que Ele vai te buscar, é lá que Ele vai te chamar, e é lá que Ele vai plantar a sua semente, para que você frutifique nesta terra, e para que você leve sua palavra, e leve essa forma de vida, esse estilo de vida, para todos aqueles que estão lá fora, perceberem que Tu és abençoado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Certamente, ninguém pode afirmar quem é ou quem não é salvo, quem está ou quem não está eleito, quem é ou quem não é o escolhido, porque esta escolha e esta eleição é feita dentro do Senhor, é feita na sua presciência. Ele certamente sabe aquele que é o seu escolhido e aquele a quem Ele deseja salvar. Precisamos ter esse entendimento para que nós venhamos realmente a reinar em vida. Sim, reinar em vida, mas com todas as provações e todas as privações que nós temos, com todas as tribulações, com todas essas provas que nós passamos todos os dias, sim, com tudo isso sim, porque quando nós somos salvos, nós somos guardados pelos anjos de Deus, como diz a sua palavra, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amado, o Senhor esta noite quer que você tome uma posição diante dEle, uma posição de filho e de servo fiel a Ele, uma posição daquele que sabe o porquê está aqui nesta terra e quem o salvou e quem o trouxe à existência, e este é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos dá essa certeza a todo instante de que não há outro Deus como Ele. E lá no verso de número 5, de Isaías 45, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. No tempo da nossa ignorância, no tempo da nossa escuridão, quando nós ainda estávamos nas trevas, nós já éramos eleitos. Aleluia. Nós não sabíamos disso, não tínhamos esse conhecimento da nossa eleição, da nossa escolha. Por isso nós andávamos por tantos caminhos errados. Por isso nós fizemos tantas bobagens na nossa vida, como dizem Efésios. Nós que outrora andávamos em trevas. Nós andávamos em trevas. Quantas bobagens nós fizemos. Mas o Senhor diz aqui na sua palavra: ainda que tu não me conheças, eu te cingirei. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. Precisamos nos colocar diante de Deus. Precisamos conhecer aquele a quem servimos. Precisamos saber por que nós o servimos. Precisamos ter certeza de para que nós o servimos. E precisamos saber que Ele está conosco em todos os nossos caminhos. Ainda que nós venhamos a cair, certamente a mão do Senhor está estendida para nos levantar e para nos abençoar. E diz ainda a palavra de Deus no verso 6,
para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E no versículo 7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor tudo pode. Aleluia. O Senhor é aquele que está atento às nossas vidas. O Senhor é aquele que está de olho naquilo que nós fazemos todos os dias e nada podemos esconder dele. E certamente, tudo aquilo que ele tem a revelar, ele vai revelar a você, que é seu filho, seu servo, seu escolhido. Se você está passando por alguma prova hoje, se você tem passado por alguma privação, saiba que o nosso Deus está atento, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. E Ele não desampara. Ele diz que na sua palavra que quer nos amparar, como a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. Precisamos nos sentir guardados por Deus, precisamos nos sentir abençoados por Ele, precisamos ter a certeza absoluta de quem somos neste reino ao qual Ele nos chamou e nos colocou, ao reino das luzes. E lá no livro de Efésios, vamos abrir o livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 em diante, ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. E no verso 11 ele diz: nele digo, em que também foste feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós fomos chamados, amados, para o louvor da glória de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da sua criação. Nós não somos qualquer um. Nós não somos pouca coisa. Muitas pessoas em sua oração dizem para Deus que não são nada. Alguns até chegam a dizer que são menos que nada. Tem outros que dizem que são vermes. Não, nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Nós fomos eleitos e escolhidos segundo aquele que veio antes de nós, Jesus Cristo. É a esta imagem ao qual nós devemos nos parecer. É a esta imagem ao qual nós devemos nos esmerar em ser iguais. É a Ele a quem devemos toda a honra e toda a glória. Porque sem Ele, sim, nada somos e nada seremos. Aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, aqueles que não conhecem Jesus como Rei, realmente estão fadados ao pior das coisas, a morte eterna. Mas nós não. Nós que aqui estamos, fomos eleitos, escolhidos e chamados, e somos e pertencemos a Ele, como filhos por adoção. E fomos predestinados aos céus, para o beneplácito da sua vontade. Que esta noite nós possamos colocar as nossas cabeças nos travesseiros. Ao fecharmos os nossos olhos, nós possamos agradecer a Deus por tão grande dádiva de pertencê-lo. Porque muitas pessoas lá fora estão se matando nesse exato momento.
Nesse exato momento, muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Esta semana eu li que a cada 3 minutos, uma criança sofre estupro. Quantos estão morrendo lá fora? Mas os nossos filhos estão dentro da casa de Deus. Os seus maridos e as nossas esposas estão dentro da casa de Deus. Nós estamos dentro da casa de Deus. Este lugar é a asa do nosso Deus. E nós estamos guardados por Ele. Nós estamos protegidos por Ele. E devemos agradecer a isso a todo momento e a todo instante. E sendo agradecido a Deus, devemos entregar a nossa vida e fazer aquilo ao qual Ele nos determinou, para o qual Ele nos predestinou a fazer, que é pregar o seu Evangelho e anunciar o seu retorno em breve, para buscar a sua igreja, uma igreja gloriosa, santa e imaculada, que subirá aos céus e encontrará com Ele. E mais uma vez eu repito para os irmãos, e todo olho verá. Aleluia. E tudo aquilo que um dia fizeram contra nós, e que um dia nos acusaram, e que um dia nos perseguiram, cairá por terra. E quando olharem para os lados e não nos virem mais com Ele, perguntarão: onde foi, irmão anjo? O anjo dirá: o irmão Andes está com o Senhor, guardado diante do trono de Deus, recebendo o galardão ao qual Deus determinou na sua palavra. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos rica e abundantemente. Vamos orar?